A chave de latão bateu no chão do restaurante antes de eu perceber que tinha escorregado do meu bolso. Rodopiou por baixo da mesa, apanhando a luz das velas. Mara inclinou-se para apanhar. Então ficou imóvel. Duas mãos abertas tinham sido gravadas no metal, alisadas pelo uso. A maioria das pessoas teria visto apenas uma chave velha. Mara viu o símbolo de um lugar que tinha sido apagado. Olhou para mim e sinalizou. Open Hands Workshop? Do outro lado da sala, o copo de vinho de Vanessa escapou-lhe da mão. Partiu-se com estrondo suficiente para fazer todos virarem a cabeça. Até aquele momento, a minha ex-mulher estava a divertir-se. Tinha convidado amigos para verem uma mulher surda chegar a um encontro com o homem que ela descrevera como frio e emocionalmente inacessível. Um telemóvel escondido junto às flores estava apontado para a nossa mesa. Vanessa esperava que eu ficasse desconfortável. Esperava que Mara me acusasse. O que não esperava era que eu respondesse fluentemente em ASL, e também não esperava que ela reconhecesse a chave. 5 anos antes, a Open Hands Workshop tinha fechado depois de uma auditoria descobrir equipamento em falta e relatórios de despesas alterados. Vanessa disse-me que assinar a declaração final era a única forma de proteger a minha irmã surda e os adolescentes mencionados nos registros. Por isso, assinei. A investigação terminou. Os alunos ficaram protegidos. O meu nome foi destruído. Mara virou a chave na palma da mão. Assinei a avaliação de acessibilidade, disse-me. Vanessa afirmou que tinhas aprovado as compras e retirado o equipamento antes da auditoria. A chave deixou de se mover entre os dedos dela. Nunca vi a tua avaliação. Vanessa já atravessava o restaurante. Dá, minha chave, disse ela. Não a mim, a Mara. A câmara escondida já não parecia parte de uma brincadeira cruel. Vanessa escolhera Mara porque esperava obter uma acusação gravada à prova de que eu era o homem que ela dizia que eu era. Mara fechou o punho em torno da chave. Não, sinalizou. Vanessa parou ao lado da nossa mesa. Foi então que percebi por que motivo a minha ex-mulher escolhera precisamente aquela mulher. Não escolhera uma desconhecida. Escolhera uma testemunha. Durante 3 segundos, ninguém se mexeu. Uma das amigas de Vanessa baixou o telemóvel, mas não o guardou. O empregado parou perto das portas da cozinha. Vanessa recompôs-se primeiro. A expressão dela suavizou-se naquela preocupação cuidadosamente ensaiada que usava sempre que queria fazer uma sala acreditar que estava a proteger alguém. Mara, disse ela, falando devagar e articulando cada palavra de forma demasiado ampla. Não compreendes o que essa chave representa. Mara observou-lhe a boca e depois olhou para mim. Eu interpretei. Sei exatamente o que representa, sinalizou. Vanessa olhou para as minhas mãos enquanto eu dava voz à resposta. Durante o nosso casamento, sempre odiara a ASL. Chamava-lhe uma distração ao jantar e uma coisa pouco prática em festas. No 3º ano do nosso casamento, eu só a usava com June. No 5º, June e eu mal falávamos. Vanessa estendeu a mão para a de Mara. Mara apertou a chave contra o peito. Disseram-te que isto era um encontro, disse Vanessa. Eu estava a tentar ajudar-te a perceber que tipo de homem ele é. O olhar de Mara desviou-se para o telemóvel junto às flores. Sinalizou. Isso também fazia parte da tua ajuda? Não traduzi de imediato. O maxilar de Vanessa contraiu-se. Diz, sinalizou Mara, e eu disse. Vanessa virou-se para os nossos velhos amigos. Nenhum sustentou o olhar dela. Isto destinava-se a documentar a conversa, disse. Caso Noah ficasse na defensiva. A velha reação surgiu antes que eu a pudesse impedir. Pede desculpa, baixa a tensão. Dá a Vanessa uma frase que ela possa levar consigo como prova de que tu eras razoável. A minha mão avançou para o telemóvel. Mara cobriu-o com a dela, sem me tocar. A impedir-me, sinalizou. Não te expliques antes de saberes qual é a acusação. Durante anos, eu tratara cada acusação como uma fatura, que ficava mais cara se não a pagasse imediatamente. Vanessa aproximou-se. Mara, ele assinou o relatório. Eu sei, respondeu Mara. Ele admitiu a responsabilidade. Não, ele assinou a responsabilidade. O sorriso de Vanessa chegou uma fração de segundo atrasado.
Mara colocou a chave na mesa entre nós, mantendo 2 dedos sobre ela. Que armário é que isto abre? Perguntou. O armário de aço dos registros, no escritório das traseiras. Vanessa respondeu antes que Mara pudesse continuar. Esse armário estava vazio. Ninguém lhe perguntara se estava. A chave permaneceu sob os dedos de Mara. Ouvi o telemóvel escondido ajustar o foco. Vanessa pegou nele. Já não estás a gravar nenhum de nós, disse eu. A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Ela ficou a olhar para mim. Foi o primeiro limite que lhe impus, sem o embrulhar num pedido de desculpas. Este telemóvel é meu. E esta mesa é nossa. O empregado avançou. Minha senhora, preciso de lhe pedir que regresse ao seu lugar. Vanessa ignorou-o. A atenção dela continuou presa à chave. Então Mara sinalizou algo que eu não queria traduzir. Diz, insistiu. Respirei fundo. Ela diz que houve uma segunda avaliação de acessibilidade. O rosto de Vanessa mudou, só ligeiramente. Mas eu vivera com ela durante 7 anos. Sabia como era o medo quando ela o obrigava a ficar imóvel. Mara empurrou a chave na minha direção. A cópia que assinei não foi a cópia entregue na auditoria, disse. Aquele armário não estava vazio. Um de nós vive dentro de uma mentira há 5 anos. A chave parou contra os meus nós dos dedos. Mara fitou-me nos olhos. Estás disposto a abri-lo? Não respondia Mara à mesa. A chave repousava contra os meus nós dos dedos, enquanto o empregado conduzia Vanessa de volta ao bar. Um dos nossos antigos amigos baixou-se para apanhar os vidros partidos. Outro estudou a carta de sobremesas com a concentração de um cirurgião. Vanessa apontou para a chave. Não fazes ideia do que estás a reabrir. Depois regressou à mesa dela. Era assim que fazia ameaças. Baixo o suficiente para que qualquer pessoa que as repetisse parecesse dramática. Mara esperou até o meu olhar regressar a ela. Estás disposto a abri-lo? Voltou a sinalizar. O meu polegar encontrou o sulco gasto por baixo das mãos gravadas. Não. A resposta surpreendeu-me mais a mim do que a ela. 5 anos antes, eu teria atravessado a cidade naquela noite e esvaziado todas as gavetas. Nessa altura, ainda acreditava que as provas podiam corrigir uma história antes de ela endurecer à nossa volta. Agora sabia melhor. Preciso de pensar. Mara devolveu-me a chave sem discutir. Isso tornou tudo mais difícil. Vanessa passara 7 anos a tratar a hesitação como autorização para decidir por mim. Mara limitou-se a devolver a escolha à minha mão. Lá fora, a chuva começara a acumular-se junto ao passeio. Os convidados de Vanessa saíram aos pares pela porta lateral. Caleb Brooks parou debaixo do toldo. Tinha sido o meu amigo mais próximo antes do divórcio e o meu maior cliente depois dele. A maior parte dos móveis de hotel que mantinham a minha oficina de restauro aberta chegava através da empresa dele. Olhou para Mara e depois para o telemóvel que Vanessa segurava contra o casaco. Provavelmente devias ir para casa, Noah. Vou para casa. Sozinho, acrescentou. Mara recuou, dando-nos espaço. Caleb baixou a voz. Vanessa disse-nos que esta mulher tinha perguntas sobre o antigo programa. Se já sabias disso antes desta noite, tem cuidado. Não sabia. Então não deixes que pareça que sabias. Esse era o dom de Caleb. Conseguia transformar cobardia em sabedoria prática. Um pedido de desculpas familiar chegou à parte de trás dos meus dentes. Desculpa por isto se ter tornado desconfortável. Desculpa por a minha vida ter tocado na tua em público. Engoliu. Boa noite, Caleb. Ele foi-se embora sem responder. Mara observou o carro dele afastar-se. Querias pedir-lhe desculpa, sinalizou. Lês pensamentos? Não. Ombros. Imitou a forma como os meus se tinham encolhido para dentro enquanto Caleb falava. Quase sorri. O meu carro está no Centro Comunitário de Artes, acrescentou. Vanessa disse que um motorista me traria até aqui. Claro que dissera. Vanessa controlara a chegada de Mara, a mesa, o público e o caminho de regresso à casa. A minha oficina de restauro ficava a 3 quarteirões. Ofereci abrigo a Mara enquanto ela tratava de uma boleia. Ela aceitou depois de enviar a localização a uma amiga. À noite, a oficina cheirava a serradura, óleo e café velho. Cadeiras meio restauradas
estavam viradas ao contrário sobre bancadas. Portas de armários encostavam-se a paredes de tijolo. Mara tocou numa gaveta de nogueira reparada. Tu reparas coisas que as pessoas decidiram que estavam estragadas. Às vezes, mas não a oficina. Pousei a chave de latão junto à caixa registradora. Não. Ela tirou o casaco molhado e dobrou-o sobre um banco. Os movimentos eram cuidadosos, não por estar nervosa, mas porque prestava atenção ao espaço que ocupava. Era assim que June se movia. A comparação empurrou-me para o lava-loiça. Enchi a chaleira. A minha mão falhou o interruptor. Mara encontrou 2 canecas lascadas e colocou-as no balcão. Uma tinha Open Hands, impresso na lateral. Guardaste isto. Serve para pôr café. As outras também. Servi depressa demais e salpiquei o balcão. 5 anos desabaram naquele som. June, no escritório da oficina, com as mãos a moverem-se tão depressa que eu mal conseguia acompanhar. Assinaste? Vanessa a sussurrar que os investigadores estavam a pedir as moradas dos alunos. June a bater no armário de aço. Deixaste a fazer-nos parecer culpados. Depois a minha resposta, a frase de que me arrependia mais do que da assinatura. Alguém tinha de ser razoável. June parou de sinalizar. Pegou no casaco e deixou a chave em cima da secretária. Não falamos durante 8 meses. Quando finalmente voltamos a falar, todas as conversas continuaram práticas. As consultas da nossa mãe, planos de aniversário, reparações no apartamento de June, nunca a oficina. Mara bateu de leve no balcão. A chaleira começara a tremer. Desliguei-a. A minha irmã criou o programa de formação, sinalizei. Eu tratava do edifício e dos contratos. June escolhia os alunos e convencia os pais deles a confiarem em nós. E Vanessa tratava dos subsídios da fundação. June sabia que ias assinar? Disse-me para não o fazer. A admissão pareceu mais pesada nas minhas mãos. Assinei na mesma. Por quê? Vanessa mostrou-me uma lista de todas as famílias que tinham recebido dinheiro para transportes, subsídios para ferramentas ou ajuda de emergência. Disse que a auditoria podia considerar esses pagamentos indevidos se contestássemos o relatório. Confirmaste isso? Não. A expressão de Mara ficou mais dura. Eu podia ter mencionado o prazo ou o advogado à espera em alta voz. Nada disso mudava a resposta. Confiei na minha mulher e chamei-lhe proteger os alunos. Mara pousou a caneca da Open Hands. Esse não foi o teu único erro. Eu sei. Decidiste que June sobreviveria à tua traição porque a alternativa parecia pior no papel. Os meus dedos fecharam-se em torno do lava-loiça. Vieste aqui por causa de uma boleia, sinalizei. Não para avaliares os meus fracassos. Não. Vim porque Vanessa me disse que tinhas retirado equipamento de um programa para jovens surdos e culpado por erros contabilísticos pessoas que não se podiam defender. A oficina pareceu mais pequena. Acreditei o suficiente para vir, acrescentou. Ali estava. Não era conforto, não era salvamento. Outra pessoa a admitir que entrara na sala a carregar a versão de Vanessa sobre mim. Por que aceitaste um encontro? Vanessa disse que nunca respondias a perguntas diretas, a menos que a tua reputação estivesse em risco. Achava que uma conversa privada te permitiria controlar a história. E o público? Eu não sabia. Mas sabias que eu estava a ser posto à prova. Sim. A velha reação regressou. Facilita-lhe as coisas. Diz-lhe que ela também foi manipulada. Retira a parte em que a escolha dela te magoou. O telemóvel já estava na minha mão. A última mensagem de June tinha 3 semanas. A consulta da mãe passou para quinta-feira. Eu levo-a, escrevi. Talvez tenha encontrado alguma coisa da oficina. Depois apaguei. Mara viu o ecrã escurecer. Ainda achas que o silêncio a pode manter segura? Acho que arrastar June de volta para isto sem provas seria cruel. E se for o silêncio que mantém as provas enterradas? Ouviu-se uma buzina lá fora. Mara vestiu o casaco e depois parou junto à caixa registradora. Não vou pedir-te que abras o armário esta noite, sinalizou. Mas Vanessa acredita que há alguma coisa lá dentro. A resposta dela provou-o. Ela disse que estava vazio. Disse-o antes de alguém perguntar. À porta, Mara voltou a olhar para mim. Errei ao vir sem te dizer aquilo em que acreditava. Não te estou a pedir que perdoes isso. Depois saiu.
Tranquei a porta atrás dela e fiquei entre as coisas que outras pessoas tinham confiado a mim para restaurar. A chave de latão apanhou a luz da saída. Peguei no telemóvel. Desta vez, não escrevi uma explicação. Enviei uma pergunta a June. Ainda sabes onde fica a entrada das traseiras? June respondeu às 6h12 da manhã seguinte. Sei onde fica. Não sei por que estás a perguntar agora. Li a mensagem junto à bancada, ainda com a roupa do dia anterior e a chave de latão ao lado do café frio, porque Vanessa sabia que o armário estava vazio antes de alguém perguntar. 3 pontos apareceram, desapareceram e voltaram. Não entre sem mim. Chegou 40 minutos depois, com um impermeável por cima da roupa de professora. Uma madeixa prateada passava por cima da têmpora esquerda. Entrou sem me abraçar. Mostra-me a chave. Coloquei-a na palma da mão dela. O polegar passou uma vez pelas mãos gravadas. Guardaste-a. Esqueci-me de que estava naquele casaco. Não foi isso que eu disse. Não tinha uma resposta que não parecesse uma desculpa. June pousou a chave. Quem a reconheceu? Mara Ellis. As mãos dela pararam. A consultora? Lembras-te dela? Lembro-me de todos os nomes no relatório que fechou o meu programa. A palavra meu caiu com mais força do que oficina teria caído. Contei-lhe sobre o encontro, o telemóvel escondido, a avaliação de Mara e a resposta demasiado rápida de Vanessa. June observou sem interromper. Quando terminei, sinalizou. Trouxeste Mara para isto? E Mario? Foi Vanessa. E ligaste-lhe depois? Não. June esperou. Enviei-te uma mensagem. Isso não é o mesmo que me escolheres primeiro. Peguei no casaco antes que a discussão antiga se abrisse entre nós. O edifício pode ter sido esvaziado. Foi esvaziado? Respondeu June. Eu vi-os levar as ferramentas. Então confirmamos que o armário está vazio. E se não estiver? Peguei na chave. Então deixo de fingir que o relatório acabou com alguma coisa. A Open Hands Workshop erguia-se atrás de uma vedação de rede perto do rio. A fundação ainda era proprietária do imóvel, mas o acordo de encerramento continuava a indicar June e eu como responsáveis pelos registros dos alunos, porque a transferência formal nunca fora concluída. O letreiro tinha sido retirado anos antes. Por cima da entrada, restava um retângulo pálido onde estivera o logótipo das 2 mãos. June estacionou ao virar da esquina. O caminho das traseiras estava tomado por ervas molhadas. Ela encontrou o velho tubo de escoamento, meteu a mão atrás dele e retirou um pedaço de arame enferrujado. Escondeste uma chave suplente? Deixei de confiar chaves às pessoas. Enfiou o arame pela abertura junto ao trinco e levantou-o. A porta abriu cerca de 10 centímetros. Podias ter me ensinado isso há 5 anos. Podias ter ouvido há 5 anos. A chuva batia no toldo metálico. Segurei a porta enquanto June entrava. A oficina cheirava a contraplacado úmido e isolamento velho. O pó cobria as mesas de montagem. Marcas quadradas no chão mostravam onde tinham estado as serras e as bancadas. June foi até a parede, onde antes se expunham os projetos dos alunos. Só restavam os buracos dos parafusos. Thomas fez aqui um relógio para o pai. Lembro-me. A família dele pensou que tinhas ficado com o dinheiro das ferramentas. A minha mão permaneceu na maçaneta. Disseste que os alunos estavam protegidos. Não foram investigados. Não é a mesma coisa. June continuou em direção ao escritório. O armário de aço estava atrás de uma divisória de contraplacado empenada. Alguém passara uma corrente pelas pegas, mas o cadeado era novo. Esfreguei o metal limpo com o polegar. Isto não estava aqui quando fechamos. June tirou uma fotografia. Liga a Mara. Hesitei. Se a assinatura dela estiver lá dentro, precisa de ver onde foi encontrada. Pode ter ajudado a colocá-la lá. Então também precisa de ver isso. Mara atendeu por videochamada. Expliquei onde estávamos e mostrei-lhe o cadeado. Não sabia que iam esta manhã, sinalizou. Eu também não. June entrou no enquadramento. Mara endireitou-se. Devo-te um pedido de desculpas, sinalizou. June não retribuiu o cumprimento. Traz identificação, luvas e a data original da tua avaliação. Não tragas, Vanessa. Mara chegou 28 minutos depois com uma pasta de documentos e um pequeno corta-cadeados. Parou logo à entrada da oficina e estudou o chão vazio.
Vi fotografias, sinalizou. Nunca me trouxeram aqui. A expressão de June endureceu. Certificaste o acesso sem entrar no edifício? Inspecionei os planos, as faturas e as fotografias da instalação. Vanessa disse que a obra estava ativa e que as visitas eram restritas. Assinaste na mesma? Sim. Mara não suavizou a resposta. O novo cadeado partiu-se à segunda tentativa. A chave velha resistiu antes de rodar com um clique pesado. Dentro do armário havia 6 dossiês, uma caixa metálica para dinheiro e 2 tubos de cartão para documentos. Nada parecia abandonado. Os dorsos dos dossiês não tinham pó. Mara fotografou o armário antes que alguém lhe tocasse. June filmou enquanto eu retirava o primeiro dossiê. A etiqueta dizia acessibilidade final. Lá dentro estava a avaliação de Mara. A assinatura dela aparecia na última página. Verificou a data e colocou o dedo por baixo. Esta é minha. June apontou para um anexo de compras preso atrás da página da assinatura. Mara leu-o 2 vezes. Isto não é. O anexo enumerava 12 mesas de trabalho ajustáveis, 18 unidades de alarme visual e um sistema de emergência por vibração. Cada artigo estava marcado como recebido. Tínhamos 4 mesas ajustáveis, disse eu. O sistema de alarme nunca foi instalado. Mara retirou uma cópia impressa da avaliação que guardara. A versão dela terminava antes do anexo. Na cópia arquivada, os números das páginas tinham sido alterados para abrir espaço a 4 páginas de compras que ela nunca avaliara. June encostou-se ao armário. Foi por causa destas compras em falta que culparam Noah, sinalizou. Mara comparou os agrafos. A folha da assinatura foi retirada do meu relatório e anexada a outra versão. Durante 5 anos eu imaginara descuido. Faturas inflacionadas, equipamento encomendado e perdido. Vanessa a resolver um problema que dizia ter sido criado por mim. Isto não era resolver um problema. Alguém construíra o ficheiro para apontar para mim. O segundo dossiê continha recibos de entrega. Os nomes dos fornecedores eram familiares, mas o destino não. Meridian Arts Storage. June ampliou a morada no telemóvel. Esse armazém pertence à fundação. Mara voltou-se para mim. Quem podia redirecionar entregas? Vanessa e o diretor financeiro. E tu? Podia aprovar compras. Não podia alterar o local de entrega. Um recibo perto do fim tinha as minhas iniciais junto à autorização de redirecionamento. Pareciam quase certas. O N inclinava-se demasiado para a esquerda. June também viu. Não foste tu que escreveste isto. Não. Sentou-se na beira da secretária vazia. Durante anos, June acreditara que eu assinara uma declaração falsa para proteger o programa. Agora segurava a prova de que alguém usara o meu nome antes de a auditoria começar. A dor atravessou-lhe o rosto, seguida de raiva, dirigida a mim. Nunca pediste para ver as encomendas originais. Achei que a minha assinatura na declaração era a pior coisa que tinha feito. Preferiste uma culpa clara a uma verdade complicada. Mara baixou o dossiê. June tinha razão. Eu aceitara a versão que me tornava responsável porque a responsabilidade me dava algo para carregar. Investigar teria exigido conflito e a possibilidade de a minha mulher ter usado o trabalho da minha irmã como cobertura. Ouviu-se um som na frente do edifício. Metal contra metal. A porta da frente abriu-se. Um homem entrou com um casaco da segurança da fundação. Trazia um telemóvel numa mão e uma fotografia impressa na outra. Mostrava Mara e eu no restaurante. Ergueu o papel. Qual de vocês é Noah Reed? Mara deslizou a cópia da avaliação para baixo do casaco. O segurança olhou para além de nós, para o armário aberto. Depois disse: a senhora Reed comunicou uma invasão há 14 minutos. Avancei. Eu sou Noah Reed. Ele estudou o armário aberto, o cadeado partido e o dossiê nas minhas mãos. Pouse isso. June continuou a filmar. O segurança apontou para o telemóvel dela. Pare de gravar. Não, sinalizou. Eu disse-o em voz alta por ela. O rádio dele craipitou. A polícia estava a 2 minutos. Mara colocou-se junto ao armário, mantendo as mãos visíveis. Diz-lhe que o cadeado foi colocado recentemente. Antes que eu pudesse interpretar, o segurança disse:
A senhora Reed comunicou que entrou numa propriedade restrita e retirou registros confidenciais. Não retiramos nada. A atenção dele passou para a pasta de documentos sob o casaco de Mara. Ela mostrou-a. A minha própria cópia, sinalizou. Trouxe-a de casa. As portas da frente abriram-se. 2 agentes da polícia entraram, com Vanessa atrás deles. Tinha mudado de roupa desde o restaurante. Casaco azul marinho, cabelo preso. Nenhum vestígio de vidro partido. Caleb seguia alguns passos atrás. Vanessa observou o armário, o telemóvel de June e Mara ao meu lado. A expressão dela organizou-se em preocupação. Pedi à segurança que verificasse o imóvel, disse. Nunca esperei encontrar os 3 aqui. O agente mais novo mandou todos ficarem onde estavam. Vanessa falou por cima dele. O meu ex-marido tem estado instável desde o nosso divórcio. Ontem à noite usou uma mulher ligada à antiga investigação para criar um confronto em público. Agora trouxe-a para uma propriedade da fundação. Mara ergueu as mãos. O agente olhou para mim. O que está ela a dizer? Diz que Vanessa organizou o encontro. Não perguntei pelo encontro. As mãos de Mara ficaram suspensas entre nós. Todas as palavras tinham de passar pelo homem que Vanessa acabara de descrever como manipulador. Se eu interpretasse, pareceria estar a controlar a declaração de Mara. Se ficasse calado, Vanessa mantinha a palavra. June abriu uma aplicação de transcrição. Mara escreveu. Vanessa disse-me que isto era um encontro privado. Não revelou à Câmara nem o público. O agente leu. Vanessa expirou. Eu estava a documentar um padrão. Noah consegue parecer atencioso quando quer alguma coisa. O segurança mudou o peso de uma perna para a outra. Caleb ficou a olhar para o chão. O agente mais velho perguntou por que tínhamos entrado no edifício. Mostrei-lhe a chave. Ainda funciona. O armário contém registros com os nossos nomes. Partiram um cadeado. Um cadeado que não estava aqui quando a oficina fechou. Vanessa cruzou os braços. Isso não torna isto legal. O velho instinto empurrou-me para a rendição. Dá-lhes o dossiê. Admite falta de discernimento. Torna a cena mais pequena. Os meus dedos afrouxaram. June tocou-me no pulso e escreveu. Não confesses a versão que a deixa confortável. Coloquei o dossiê na secretária em vez de o entregar a Vanessa. O agente fotografou-o. Mara voltou a escrever. A minha página de assinatura foi anexada a documentos que nunca analisei. Quero prestar uma declaração formal. Vanessa avançou. Mara, estás a admitir que certificaste um projeto público sem concluir uma inspeção. O polegar de Mara pairou sobre o ecrã. Diz a verdade e expõe a própria negligência. Fica calada e protege o ficheiro que Vanessa construíra. Ela escreveu. Estou a admitir exatamente aquilo que fiz. O rosto de Vanessa contraiu-se. O agente mais novo perguntou a Caleb por que estava ali. Vanessa ligou-me. Eu administro propriedades da fundação. Os recibos indicam Meridian Art Storage, disse eu. Vanessa respondeu primeiro. Esses registros estão incompletos. O agente mais velho virou-se. Sabe a que registros ele se refere? A pausa dela foi breve. Conheço a história da auditoria. Uma porta de carro bateu lá fora. 3 pessoas estavam do outro lado do vidro. Uma trazia uma câmera ao ombro. Outra segurava um microfone do Canal 8. A terceira era Eli Santos, o gerente do restaurante. O telemóvel de Vanessa vibrou. O meu também. Uma mensagem de um dos meus empregados encheu o ecrã. És tu? O vídeo anexo começava com Mara sentada à minha frente. As minhas mãos moviam-se em ASL. Ela segurava a chave de latão. O vídeo saltava para Vanessa a aproximar-se. A voz dela permanecia. Eu estava a tentar ajudá-la, a perceber que tipo de homem ele é. Depois cortava para a minha mão a cobrir o telemóvel escondido e para a minha voz a dizer: já não estás a gravar nenhum de nós. Por baixo aparecia a legenda da fundação. Antigo diretor da oficina ataca a consultora, surda depois de ressurgirem perguntas sobre a auditoria. A declaração classificava o meu comportamento como calculado, coercivo e potencialmente predatório. Predatório. Uma palavra transformou todos os movimentos em intenção. O meu uso de ASL tornou-se preparação. A chave tornou-se isco. Mara tornou-se alguém que eu escolhera por achar que seria mais fácil de controlar.
A repórter ergueu o microfone quando me viu. June leu a publicação por cima do meu ombro. Chegou uma mensagem de um pai cujo filho tinha frequentado a Open Hands. Por favor, não voltes a contactar Thomas. Eu não o contactava há 4 anos. Mara pegou no meu telemóvel, leu a declaração e sinalizou. Deixa-me ir lá fora. Não, não podes responder a isto sozinho. Se me defenderes agora, vão dizer que te trouxe aqui para fazeres isso. Já disseram. E a tua assinatura dá-lhes uma razão para fazerem de ti a história. A raiva tornou os movimentos dela mais cortantes. Não podes proteger-me decidindo se eu falo ou não. A frase atingiu a mesma ferida que June abrira anos antes. Eu usara proteção como outra palavra para controlo. O agente mais velho abriu a porta para falar com a repórter. As perguntas atravessaram a abertura. Senhor Reed, organizou o contacto com a senhora Ellis? Senhora Ellis, sabia que ele mantinha acesso à oficina? Pelo menos 6 telemóveis eram visíveis do outro lado da vedação. Eli avançou à força. Vi a câmara no restaurante, gritou. Foi a mesa de Vanessa Reed que a colocou lá. A repórter virou-se. Vanessa dirigiu-se a ele. Eli, fala com o nosso advogado antes de fazeres acusações. Já falei com a polícia. A mão dela fechou-se em torno do batente com força suficiente para lhe embranquecer os nós dos dedos. Depois, voltou-se para as câmaras. A minha preocupação é a segurança de Mara. Noah tem um historial de usar o silêncio e a contenção para fazer as pessoas duvidarem do próprio discernimento. O segurança ouviu. Os 2 agentes ouviram-na. June, Mara, Eli e a multidão também. Abri a boca. Um pedido de desculpas esperava lá. Lamento que isto se tenha tornado público. Lamento que Mara tenha sido envolvida. Lamento ter entrado no edifício. Juntas, aquelas frases tornar-se-iam uma confissão. Fechei a boca. Mara configurou o telemóvel para ler em voz alta o texto que escrevera. A voz mecânica encheu a entrada. Vanessa escolheu-me porque acreditava que eu acusaria Noah diante da câmara. A repórter levantou o microfone. Vanessa voltou-se para Mara. Assinaste a avaliação, disse. Tem cuidado com a mentira a qual te vais ligar agora. Mara estremeceu. A câmara captou-o. O meu telemóvel voltou a vibrar. A empresa de Caleb suspendera todos os contratos ativos com a minha oficina enquanto aguardava uma análise. 6 empregados dependiam desses contratos. Depois ligaram da escola de June. Alguém enviara o vídeo à diretora com um aviso de que June podia estar a ajudar um antigo diretor predatório a aceder a registros de jovens. A ferida pública atingira-nos aos 3. Vanessa não recuperara a chave. Fizera algo mais perigoso. Fizera parecer culpado qualquer pessoa que estivesse ao meu lado. A polícia ficou com os dossiês e fotografou todas as páginas antes de selar o armário. Não nos prenderam. Essa distinção importou menos quando o vídeo chegou às 12.000 visualizações. Ao meio-dia, June tinha ido encontrar-se com a diretora, acompanhada por uma representante sindical. O conselho de Mara ordenara-lhe que não discutisse publicamente a avaliação. Os meus empregados esperavam na oficina porque a suspensão de Caleb eliminara 3 semanas de trabalho marcado antes do pequeno almoço. Mandei-os para casa com o dia pago. Não sabia se conseguiria pagar um segundo. Mara permaneceu junto à porta de carga depois de todos saírem. A chuva escurecia os ombros do casaco. Uma linha fina de sangue atravessava-lhe a palma, onde o cadeado partido rasgara a luva. Precisas de limpar isso, sinalizei. É pequeno. Uma infecção também é pequena no início. O estojo de primeiros socorros estava na cabine de acabamento, a única divisão da oficina com uma porta. Desliguei o exaustor e movi um candeeiro para que ela pudesse ver as minhas mãos. Mara sentou-se numa caixa virada ao contrário, enquanto eu abria uma compressa antisséptica. Posso? Ela assentiu. O corte era superficial. Limpei-o. Coloquei uma tira de gaze sobre a palma e enrolei-a 2 vezes. Os dedos dela ficaram abertos dentro da minha mão. Nenhum de nós se mexeu quando terminei. O polegar dela repousava no interior do meu pulso. O contacto era silencioso, quase acidental, e muito mais perigoso do que as câmaras de Vanessa. Soltei-lhe a mão e voltei a guardar a fita no estojo.
Mara dobrou os dedos uma vez para testar a ligadura. És bom nisto. June costumava cortar-se em chapa metálica. Costumava? Deixou de me pedir ajuda. A resposta instalou-se entre nós. Fora da cabine, um dos velhos relógios de parede tiquetaqueava sem mostrador. Eu reparara o mecanismo, mas ainda não escolhera um novo mostrador. Mara meteu a mão na pasta de documentos. Preciso de te mostrar uma coisa antes de decidires o que sou nesta história. Retirou um e-mail impresso dentro de uma capa transparente. A remetente era Vanessa. A data era 6 dias anterior à assinatura de Mara na avaliação de acessibilidade. Utilize o pacote final em anexo. O acesso ao local continua restrito devido ao programa juvenil em curso. Noah aprovou todas as substituições e não quer consultores adicionais a atrasar o reembolso. Por baixo, Mara respondera: compreendido. Certificarei com base nas fotografias e faturas fornecidas. O meu estômago contraiu-se. Na oficina, disseste-nos que Vanessa afirmou que os visitantes estavam proibidos. Afirmou. Não disseste que usou o meu nome. Não. Por quê? Porque queria que ouvisses a parte que me tornou descuidada antes de ouvires a parte que me assustou. Afastei-me da bancada. Mara manteve o e-mail sobre o joelho. 2 semanas depois de a oficina fechar, recebi a versão arquivada da minha avaliação, sinalizou. Reparei que o número de páginas era diferente. Sabias que tinham acrescentado páginas. Suspeitava. E não fizeste nada. O queixo dela baixou, mas as mãos não recuaram. A minha organização tinha pendente a renovação de um subsídio da Fundação de Vanessa. Sem ele, teríamos fechado 2 programas de interpretação e despedido 4 pessoas. Então protegeste o teu programa. Sim, deixando o meu levar a culpa. Sim, a palavra caiu com mais força porque ela não a enfeitou. Peguei na embalagem da compressa antisséptica e dobrei-a em quadrados cada vez mais pequenos. Alguma vez contactaste June? Não. A mim? Não. Um advogado? Não. A mão ligada de Mara repousava sobre a capa do documento. Disse a mim própria que não tinha provas. Depois a renovação foi aprovada, e cada mês em que fiquei calada tornou o mês seguinte mais fácil. Beneficiaste? Sim. A embalagem rasgou-se entre os meus dedos. No restaurante, Mara parecera a primeira pessoa em anos capaz de ver, através da versão de Vanessa sobre mim. Agora percebia que, em tempos, ela vira as margens dessa versão a serem construídas e escolhera não lhes tocar. Guardaste o e-mail. Guardei tudo, como proteção, no início. E depois, porque apagá-lo teria sido outra escolha. Deixei cair o papel rasgado no lixo. Deixaste-me entrar naquele restaurante sem me dizer nada. Queria ver se Vanessa tinha mentido sobre ti. Já sabias que tinha mentido sobre a avaliação. Sabia que usara o teu nome. Não sabia se tinhas concordado. Portanto, eu ainda era uma investigação. Mara levantou-se. Sim. A cabine era demasiado estreita para haver distância. O ombro dela quase tocava nas máscaras respiratórias penduradas. Lamento, sinalizou. Não o tipo de desculpa que te pede para me fazeres sentir melhor. Devia ter te contactado há 5 anos. Devia ter te contado antes do encontro. E esta manhã, devia ter te mostrado o e-mail antes de te pedir para abrires fosse o que fosse. A raiva dentro de mim queria uma vilã mais simples. Mara recusava-se a tornar-se uma. Isso tornava a dor menos simples, não menos real. Por que me mostras agora? Porque, se usarmos os registros contra Vanessa, este e-mail tornar-se apúblico, o meu conselho dirá que ultrapassei a minha autoridade. A fundação dirá que certifiquei conscientemente informações falsas. Ambas as acusações podem ser parcialmente verdadeiras. Podias mantê-lo, escondido. Já tentei viver assim. Um caminhão de entregas passou lá fora, lançando uma faixa de luz pela janela da cabine. Mara estendeu a mão para o documento. A mão ferida não conseguiu fechar-se em torno da capa. Aparei-a antes que escorregasse para o chão. Os nossos dedos encontraram-se outra vez. Desta vez, nem o contacto, nem a atração podiam fingir que eram acidentais. Ela levantou os olhos para os meus. Durante alguns segundos, o escândalo desapareceu. Sem câmaras, sem conselho, sem oficina antiga.
Apenas o calor da mão dela e o facto de estar suficientemente perto para eu sentir a respiração contra o meu colarinho. Quis beijá-la. O desejo assustou-me porque oferecia um lugar onde me esconder. Mara avançou pouco mais de 1 centímetro. Pousei o e-mail na bancada e recuei. Esta noite, não. O rosto dela contraiu-se, mas assentiu. Por causa de Vanessa? Porque não sei se te quero a ti ou se quero apenas uma pessoa que acredite em mim. Eu acredito em ti. Acreditaste nela primeiro. A dor atravessou-lhe a expressão. Continuei antes de conseguir suavizar a verdade. Quero conhecer-te. Mas não enquanto qualquer um de nós estiver a usar o outro para reescrever o passado. Mara ajustou a extremidade da ligadura. Então deixarei de te pedir confiança antes de a merecer. Abriu a porta da cabine. Antes de sair, colocou o e-mail ao lado da chave de latão na minha bancada. Tu decides quem o vê a seguir. Isso pode custar-te o emprego. Deve custar-me alguma coisa. Depois de ela sair, a oficina pareceu maior e menos segura. O meu telemóvel mostrava 31 chamadas não atendidas, 9 pedidos de entrevista e uma mensagem de Vanessa. Ainda podemos conter isto se Mara retirar a declaração. Pousei o telemóvel com o ecrã virado para baixo. Ao lado estavam a chave e o e-mail, 2 objetos de 2 pessoas que me tinham pedido para aceitar a versão delas de proteção. Desta vez, nenhuma decidiria por mim. A carta de cessação e desistência chegou antes de a ligadura de Mara secar. Um estafeta deslizou-a por baixo da porta da oficina às 15h40 daquela tarde. 12 páginas. Papel pesado. O logótipo da fundação no topo e o nome de Vanessa em lado nenhum. Li o primeiro parágrafo de pé, junto à caixa registradora. Acesso não autorizado. Roubo de registros proprietários. Interferência numa análise interna em curso. A carta exigia a chave de latão, todas as fotografias tiradas dentro da oficina e uma confirmação por escrito de que Mara, June e eu não discutiríamos os ficheiros entre nós. No fundo, uma frase estava sublinhada. O incumprimento pode resultar em ação civil para reclamar indemnizações, despesas legais e providências cautelares. A conta da oficina tinha dinheiro suficiente para uma folha de salários e metade de uma renda mensal. Uma ação civil podia terminar aquilo que a auditoria começara. June chegou com Lena Ortiz, uma advogada do sindicato de professores. Lena trazia um capacete de bicicleta debaixo do braço e leu a carta sem se sentar. Não ligues a Vanessa, disse. Não ia ligar. June ergueu uma sobrancelha. Lena reparou. Não respondas à fundação. Não devolvas a chave. Não apagues nada. E não publiques uma declaração esta noite. O meu portátil estava aberto num documento em branco intitulado Resposta. Lena fechou-o. Entraste num edifício pertencente à fundação e cortaste um cadeado. A chave abriu o armário. Isso ajuda em relação aos registros. Não apaga o cadeado. Estamos sujeitos a acusações? Hoje não. A polícia registrou isto como um litígio de propriedade pendente de análise. Isso pode mudar. Colocou a carta ao lado do e-mail de Mara. Este e-mail é importante. As páginas alteradas também. Mas as provas não ficam limpas só porque expõem algo feio. June sinalizou. O que devemos fazer? Preservar tudo. Construir uma cronologia. Deixar a polícia pedir os registros selados e descobrir se o armazém ainda contém o equipamento. Estendi a mão para o telemóvel. Lena cobriu-o com a carta. Tu não. Por quê? Porque cada movimento não planeado que fazes está a ser apresentado como intimidação. A frase deixou minha mão vazia. Ouviu-se uma pancada na entrada lateral. Mara estava do lado de fora com uma caixa de cartão apoiada na anca. Abri a porta, mas só me afastei quando Lena assentiu. Mara pousou a caixa numa bancada. O meu conselho suspendeu-me, sinalizou. Recolheram o meu portátil e o cartão de acesso. Dentro da caixa havia uma caneca de cerâmica, 2 certificados emoldurados, uma planta de secretária e uma camisola dobrada. O inventário de uma carreira reduzido ao que a segurança lhe permitira levar. Despediram-te? Perguntou June. Licença administrativa. Sem salário, depois de sexta-feira. Lena apresentou-se e explicou que Mara precisava de aconselhamento jurídico separado, porque os interesses dela podiam divergir dos meus.
Mara aceitou sem protestar. Depois, retirou um envelope do casaco. O meu senhorio recebeu isto. O advogado da fundação enviara ao senhorio uma notificação de preservação de registros que identificava o apartamento dela como possível local de documentos da fundação. Não autorizava uma busca, mas avisava que os investigadores podiam solicitar acesso. O senhorio respondera que qualquer busca, concentração de imprensa ou perturbação continuada poderia desencadear uma revisão do arrendamento ao abrigo da cláusula de incômodo do edifício. Podes ficar no apartamento, disse Lena. Por agora. Por agora não é o mesmo que estar segura. Os dedos de Mara estavam controlados, mas a respiração não. A porta da cabine de acabamento estava aberta atrás de mim. 24 horas antes, eu segurara-lhe a mão ali e recuara antes que a dor pudesse disfarçar-se de permissão. Agora, precisava de um lugar para dormir. O meu apartamento tinha um quarto livre. A oferta chegou às minhas mãos e parou. Mara viu-a. Não, sinalizou. Não disse nada. Estavas prestes a dizer. Podes precisar de um lugar. E tu não precisas de ficar responsável por mim porque Vanessa me tornou sem abrigo. Ainda não tornou. Ainda. June afastou a caixa de Mara da borda da bancada antes de a planta tombar. Lena disse que Mara podia ficar com uma colega ou usar a fatura de um hotel como dano documentado se fosse despejada. Mara olhou para mim. Se ficar contigo, todas as fotografias se tornam mais fáceis de acreditar. Não me importa o que Vanessa diz. Essa não é a única razão. O corte sob a ligadura puxou quando ela sinalizou. Não vou transformar a tua casa numa recompensa por dizer a verdade. E não vou deixar que me uses como prova de que és digno de amor. As palavras magoaram porque eram suficientemente exatas para serem possíveis. Baixei as mãos. Se acontecer alguma coisa entre nós, não pode começar nos destroços que ela criou. Mara assentiu. Pergunta-me quando nenhum de nós precisar de ser salvo. Lena pigarreou com delicadeza e voltou à cronologia. Às 5, o meu encarregado, Luiz, ligou do parque de estacionamento. Os empregados tinham ouvido falar dos contratos suspensos. Queriam saber se deviam apresentar-se na segunda-feira. Reuni os 6 junto às mesas de lixagem, sem câmaras, sem declaração preparada. Disse-lhes que a empresa de Caleb tinha colocado o trabalho em pausa e que eu podia garantir os salários de sexta-feira, mas nada além disso. Luiz cruzou os braços. Roubaste aquele programa juvenil? Não. Assinaste o relatório? Sim. Os outros mexeram-se inquietos. Expliquei que assinara uma declaração que sabia estar incompleta porque acreditava que protegeria os alunos. Isso foi errado, disse. O resto está sob investigação. Uma jovem acabadora chamada Beth perguntou se a oficina ia fechar. Esta semana, não. Era a promessa mais honesta que podia fazer. Luiz tirou os óculos de proteção. O meu irmão frequentou a Open Hands. Pensava que a tinhas fechado porque o financiamento acabara. Deixei as pessoas acreditarem nisso. Deixaste as pessoas acreditarem em muitas coisas. Sim, não se seguiu nenhuma defesa. Luiz disse que viria na segunda-feira. Beth também. Os outros precisavam de tempo. Depois de saírem, abri a conta dos salários. Tinha sido colocado um bloqueio num pagamento pendente da empresa de Caleb. Sem ele, os cheques de sexta-feira seriam pagos, mas a renda não. Liguei ao senhorio e pedi 10 dias. Deu-me 5. A verdade prática não tinha música dramática. Era uma coluna de números que se recusava a importar-se com a razão de tudo aquilo estar a acontecer. June sentou-se ao meu lado e analisou as despesas. Cortamos uma encomenda de madeira, adiamos o meu próprio salário e colocamos à venda 3 peças restauradas que podiam ser vendidas rapidamente. Mara fotografou as peças para um anúncio online. Não tens de fazer isso, sinalizei. Eu sei. É o que toda a gente diz antes de se tornar necessária. Ela baixou o telemóvel. Então diz-me que ajuda estás a escolher. A pergunta mudou a forma do momento. Fotografias, disse. Sem legendas, sem declaração. E envia-as a June, não a mim. Mara fez exatamente isso. Às 7, Lena saiu com cópias das cartas. June ofereceu o sofá a Mara. Mara aceitou depois de confirmar que pagaria as compras e sairia se o acordo afetasse a avaliação de June na escola.
Antes de irem, entreguei a June a chave de latão dentro de um envelope de prova. Ela não a aceitou. Tu abriste o armário, sinalizou. Mantens a responsabilidade pelo que vier a seguir. Pensei que não confiavas chaves a mim. Não confio. A expressão dela suavizou um grau. É por isso que isto importa. Coloquei o envelope no cofre da oficina e mudei a combinação. Mara esperou junto à porta lateral, sem abraço, sem promessa. Tocou com 2 dedos na borda da bancada, perto da minha mão, mas sem lhe tocar. Amanhã, sinalizou, contamos toda a verdade aos nossos advogados. Até as partes que nos custarem alguma coisa. Sobretudo essas. Depois de saírem, desliguei todas as luzes, exceto a que ficava por cima da caixa registradora. A oficina já não parecia um refúgio. Era uma garantia colateral. O meu casamento ensinara-me a confundir paz com ausência de consequências imediatas. Isto era diferente. Escolher a verdade produzira consequências a cada hora. Pela primeira vez eu não estava a usar isso como razão para parar. A declaração de Caleb foi publicada às 8h03 da manhã de segunda-feira. Eu estava na oficina havia 11 minutos. Luiz destrancava o armário de acabamento. Beth verificava os anúncios online que Mara fotografara. 2 mesas restauradas tinham sido vendidas durante a noite, o suficiente para cobrir metade da extensão da renda. Então, todos os telemóveis em cima da bancada vibraram. Caleb estava no átrio de um dos seus hotéis, com o logótipo da empresa atrás. Durante anos, apoiei Noah Reid, apesar das preocupações em torno da Open Hands Workshop, disse. Os acontecimentos recentes obrigaram-me a reconsiderar se essa lealdade permitiu um padrão de intimidação e má conduta financeira. Nunca me chamou ladrão. Fez algo mais útil. Disse que, a meu pedido, certa vez transportara equipamento excedente da oficina. Ao lado dele apareceu uma fotografia. 3 mesas ajustáveis num armazém da Meridian Arts. O formulário de transferência tinha as minhas iniciais. As mesmas iniciais falsas que encontráramos no armário. Luiz parou o vídeo. Caleb sabia que eram falsas? Não sei. Trabalhaste para ele durante 5 anos. Isso não é uma resposta. Não. Luiz pousou o telemóvel. Às 8h20, 4 clientes tinham cancelado. Às 8h31, o banco congelou a linha de crédito da empresa depois de receber uma notificação de disputa de propriedade relativa a bens comprados com fundos da fundação. Às 8h46, Lena ligou. Não movam equipamento. Não vendam nada ligado à oficina. A fundação apresentou um pedido de providência cautelar urgente. Vírgula. Os móveis aqui são meus. Eles alegam que ferramentas e materiais financiados pelo subsídio foram transferidos para o seu negócio depois de a Open Hands fechar. Não foram. Eu acredito em si. Um juiz ainda não ouviu isso. As 2 mesas vendidas online já estavam carregadas junto à porta lateral. Reembolsei os 2 compradores. O dinheiro da renda desapareceu com 2 cliques. Beth retirou as etiquetas. Vendido. Ninguém falou. Um motorista de entregas chegou com um envelope registrado. A audiência estava marcada para quinta-feira. Até lá, a fundação queria uma ordem que restringisse as minhas contas e me proibisse de contactar antigos alunos, fornecedores ou membros do conselho. Tinham transformado cada pessoa que pudesse confirmar a verdade em alguém com quem eu poderia ser punido por falar. June chegou com um pequeno almoço que nenhum de nós comeu. O diretor tinha-a colocado em licença remunerada. Um grupo de pais queria garantias de que ela não tinha acedido aos registros dos alunos por minha causa. Eu nunca te pedi isso, sinalizei. Eu sei. Devias dizer-lhes isso, disse. E? Perguntaram se a lealdade familiar poderia afetar o meu discernimento. Ela pousou o saco de papel na bancada, com força suficiente para o achatar. O meu telefone voltou a tocar. Mãe. June estendeu a mão, mas eu atendi primeiro. A voz da nossa mãe tremia. Alguém tinha colado uma impressão da declaração da fundação na porta do apartamento dela. A palavra predador fora escrita sobre a minha fotografia com marcador vermelho. Ela queria saber se devia chamar a polícia. Disse-lhe que sim. Então fez a pergunta que eu evitara durante 5 anos. Foste tu que roubaste aquele dinheiro, Noah? Uma lixadora guinchou na unidade ao lado.
Apertei o telefone contra o ouvido. Não. Então por que assinaste? Porque eu tinha medo. Porque Vanessa me deu um prazo. Porque decidi que o medo de todos os outros importava mais do que o direito de June à verdade. Fiz uma escolha errada e deixei que as pessoas a chamassem de história inteira. A mãe começou a chorar. June pegou no telefone e saiu. Luiz apagou as luzes da oficina junto às janelas. Os repórteres tinham se reunido do outro lado da rua. Às 10, Mara enviou uma mensagem. O meu advogado diz que não devemos encontrar-nos em privado. O conselho ofereceu-se para repor o meu salário se eu emitir uma declaração dizendo que Vanessa nunca me instruiu a falsificar nada. Li 2 vezes. O que vais fazer? Escrevi. A resposta dela chegou 1 minuto depois. Dizer a verdade. Perder o salário. A resposta devia ter me acalmado. Em vez disso, a raiva cresceu. Mara podia perder um salário. June podia perder um semestre. Os meus empregados podiam perder a renda, o seguro e as compras, porque eu reabrira um armário depois de 5 anos a aceitar os danos. Abri a declaração em branco que Lena fechara na sexta-feira. Desta vez, sabia exatamente o que escrever. Há 5 anos, aprovei as decisões financeiras e operacionais que levaram ao encerramento da Open Hands Workshop. Aceito a responsabilidade pela confusão e pelos danos causados pelas minhas ações recentes. A senhora Ellis e a senhora Reed agiram a meu pedido e não devem enfrentar consequências profissionais. As frases surgiram facilmente porque eu as praticara de formas diferentes durante toda a vida. Façam de mim o problema. Libertem todos os outros. Acabem com o ruído. Imprimi a declaração e assinei-a. June voltou enquanto a página ainda estava quente. Leu o primeiro parágrafo. Depois rasgou-o ao meio. O som trouxe Luiz e Beth para fora da área de acabamento. Não tens o direito de fazer isso, sinalizei. June rasgou-o outra vez. Continuas a chamar dignidade à rendição porque soa melhor do que medo. Isto podia proteger o teu emprego. Não. Protegeria as pessoas que me castigam por ficar ao teu lado. Manteria Mara fora do tribunal. Mara tem as próprias escolhas. Os meus empregados precisam da verdade, não de outra confissão escrita para fazer a pressão parar. Estendi a mão para os pedaços. June varreu-os para o lixo. Há 5 anos, decidiste que eu podia sobreviver à tua traição. Agora, estás a decidir que posso sobreviver à tua mentira. Para de me proteger das escolhas que estou a fazer. A janela da frente brilhou de branco. Um fotógrafo tinha nos apanhado a discutir. Ao meio-dia, a imagem apareceu sob uma manchete que afirmava que eu confrontara a minha irmã surda no trabalho. A legenda dizia que June parecia visivelmente perturbada. Ela riu quando leu, uma inspiração curta e sem humor. Finalmente repararam na minha cara, sinalizou. Só depois de decidirem o que ela significava. Chegou uma mensagem de Caleb. Precisamos de falar em privado antes de quinta-feira. Posso explicar os formulários do armazém. Lena disse-me para não contactar potenciais testemunhas. Mostrei a June. Envia isso ao teu advogado. Antes que pudesse reencaminhá-la, apareceu outra mensagem. Esta era de Vanessa. Sempre soubeste como parar isto. Assina a declaração, devolve a chave e deixa Mara fora daquilo que começaste. Uma segunda bolha surgiu antes de a primeira ter carregado por completo. Caleb confirmará que as cópias foram criadas depois da transferência. Cópias. Nem a polícia nem as notícias tinham descrito dessa forma os registros do armário. Vanessa apagou a mensagem. Tarde demais. June tinha fotografado o ecrã. Vanessa ligou imediatamente. Recusei a chamada. Ela ligou outra vez. Então o nome de Mara apareceu entre as notificações perdidas. Ela tinha enviado uma captura de ecrã de um número desconhecido. Diz a Noah que, se ele usar o e-mail, o conselho descobrirá quem avisou Vanessa sobre a segunda revisão. Por baixo estava a resposta de Mara. Eles já sabem que fui eu. Li a frase 2 vezes. Mara fizera mais do que ficar calada. Tinha avisado Vanessa de que o relatório arquivado não correspondia à sua cópia. Esse aviso poderia ter dado a Vanessa tempo para mover registros, substituir páginas ou trancar o armário. June viu a minha cara. O quê? Entreguei-lhe o telefone. A traição
não anulava a verdade de Mara. Complicava-a no exato momento em que eu precisava de algo simples o bastante para confiar. Luiz saiu do escritório com a pasta da folha salarial. Se a conta continuar congelada, os cheques de sexta-feira não serão pagos. 6 nomes esperavam por baixo do total. Lá fora, os repórteres deslocaram-se para a entrada quando o carro de Vanessa parou do outro lado da rua. Ela não saiu. Ficou ao volante, a observar a oficina que esperava que eu sacrificasse para acabar com a pressão. O pedido de desculpa desaparecera. A necessidade de escrever outro, não. Abri um novo documento. Depois, escrevi uma primeira frase diferente. Vou testemunhar sob juramento sobre cada escolha que fiz. Deixei o cursor a piscar depois do ponto final. Desta vez, não acrescentei a culpa de mais ninguém para tornar a minha mais fácil de carregar. A audiência foi transferida para o auditório principal da Fundação, depois de as inscrições ultrapassarem 200 nomes. Na manhã de quinta-feira, os degraus da entrada estavam cheios de antigos alunos, repórteres, doadores e pessoas que conheciam o meu nome por causa de um vídeo de 30 segundos. Lá dentro, uma mesa comprida estava voltada para o público. Vanessa sentava-se ao lado de Diane Mercer, a presidente do conselho, com 2 advogados e pastas preparadas. Caleb ocupava o lugar da ponta, esfregando a marca onde antes estivera a aliança. Mara sentava-se atrás do próprio advogado, do outro lado do corredor. Não se sentou ao meu lado. Se ficasse demasiado perto, Vanessa diria que estava influenciada. Se falasse primeiro, a história tornar-se-ia a de uma consultora surda a salvar um homem acusado de a usar. June sentava-se na segunda fila com a nossa mãe. Lena colocou uma página à minha frente. Vou testemunhar sob juramento sobre cada escolha que fiz. Diane declarou aberta a audiência. O advogado da fundação falou primeiro. Descreveu o encerramento da oficina como um assunto resolvido, reaberto por 3 indivíduos cujas relações pessoais tinham comprometido o seu discernimento. Um ecrã mostrou o vídeo do restaurante. O clipe parou na minha mão a cobrir o telefone de Vanessa. Noah Reed impediu a documentação, disse ele. Na manhã seguinte, entrou numa propriedade restrita com a senhora Pelea. Alice e a irmã. Não mencionou que Vanessa tinha organizado o encontro. Chamou aos materiais do armário, cópias não verificadas. Vanessa observava-me. Mantive as 2 mãos sobre a mesa. Então Diane convidou-me a responder. Levantei-me. Assinei a declaração final que encerrou a Open Hands Workshop. Várias pessoas mexeram-se atrás de mim. Eu sabia que omitia factos. Assinei porque Vanessa me disse que os alunos e as famílias poderiam ser perseguidos pelos pagamentos que tinham recebido. Não verifiquei essa afirmação. Ignorei a minha irmã quando ela disse que o relatório estava errado. O rosto de June permaneceu imóvel. Essa foi a minha escolha. O medo explica-a. O medo não a apaga. O advogado de Vanessa recostou-se. A admissão deveria tornar desnecessário tudo o que viesse depois. Virei-me para o conselho. Mas não autorizei que o equipamento fosse entregue no Meridian Art Storage. Não rubriquei aqueles formulários de transferência. Não anexei 4 páginas de compras à revisão de Mara Ellis. E não organizei um encontro com ela para que uma acusação pudesse ser gravada. Vanessa levantou a mão. Este é o padrão sobre o qual vos avisei. Ele admite irregularidades e depois distribui a culpa até ninguém saber onde pertence a responsabilidade. Encarei-a. A minha responsabilidade pertence-me. A frase deteve-a durante meio segundo. A sua pertence-lhe. Diane disse a Vanessa que teria tempo para responder. Caleb foi chamado em seguida. O advogado dele perguntou se eu o tinha instruído a deslocar mesas ajustáveis da oficina. Noah disse-me que a fundação precisava de armazenamento temporário. Noah, foi ele que assinou o formulário de transferência? Recebi um formulário com as iniciais dele. Viu-o escrevê-las? Não. O advogado da fundação exibiu a declaração pública de Caleb. Por que disse que o Sr. Reed pediu a transferência? Caleb esfregou o copo de água. Vanessa recordou-me o formulário. Antes da sua declaração? Sim. Ela forneceu outras instruções? Os olhos de Caleb foram até Vanessa. Ela fez-lhe o menor abanar de cabeça possível. O público viu. Eu também, disse Caleb.
Um murmúrio percorreu o auditório. Ela enviou linguagem sugerida. Disse que a fundação reconsideraria todas as parcerias com os hotéis se eu deixasse Noah arrastar a minha empresa para o escândalo. Vanessa virou-se para ele. Disseste-me que tinhas apagado essas mensagens. O microfone transmitiu cada palavra. Ninguém perguntara se ele tinha apagado alguma coisa. O advogado dela tocou-lhe no braço. Não foi isso que eu quis dizer. Foi a primeira frase que ela não polira antes de pronunciar. Mara testemunhou depois do intervalo. Usou um intérprete certificado nomeado para a audiência, não eu. Admitiu ter certificado a revisão sem entrar no edifício. Admitiu ter reparado numa contagem de páginas diferente depois do encerramento. Depois, admitiu ter avisado Vanessa. Escrevi que o documento arquivado não correspondia à minha cópia, sinalizou Mara. Vanessa disse que corrigi-lo atrasaria o financiamento de 2 programas de acesso para pessoas surdas. Escolhi a minha organização em vez da verdade. O advogado dela perguntou por que guardara o e-mail. A cobardia também deixa recibos. Ninguém riu. O advogado de Vanessa aproximou-se. Desenvolveu sentimentos românticos pelo Sr. Reed antes de entrar na oficina. Comecei a interessar-me por ele durante o encontro. Então o seu discernimento mudou. O meu discernimento sobre ele mudou. Os documentos? Não. Beijou-o? Não. Ficou em casa dele? Não. Coordenaram os vossos depoimentos? Não. O advogado exibiu uma fotografia da mão de Mara a tocar na minha através da janela da cabine de acabamento. Ele tratou um corte, sinalizou ela. E depois, estabeleceu um limite. Disse que não começaria uma relação enquanto qualquer um de nós estivesse a usar o outro para reescrever o passado. A fotografia perdeu o propósito. Quando Vanessa testemunhou, disse que os ficheiros por vezes eram montados incorretamente durante ciclos de subsídios apressados. Disse que a transferência para o armazém preservara o equipamento depois de o programa falhar. Disse que organizara o encontro porque Mara merecia uma oportunidade segura de confrontar o homem responsável. Lena colocou no ecrã a mensagem apagada de Vanessa. Caleb confirmará que as cópias foram criadas depois da transferência. A que cópias se referia? Aos materiais que Noah afirma ter encontrado. Naquele momento, a polícia ainda não tinha divulgado o conteúdo. Caleb contou-me. O advogado de Caleb levantou-se. Não contou. O sorriso de Vanessa permaneceu, mas chegou atrasado. Lena exibiu metadados que mostravam que o novo cadeado fora comprado com o cartão da fundação de Vanessa 3 dias antes do encontro no restaurante. Por que substituiu o cadeado? Para proteger ficheiros abandonados. Como sabia que ainda havia ficheiros lá dentro? Fui informada. Por quem? Vanessa olhou para Diane. Não para Lena. Não para mim. Para a pessoa em cuja crença ainda precisava. Não me recordo. Lena colocou a chave de latão numa bolsa transparente de prova. Então por que exigiu esta chave a Mara Ellis antes de o armário ser aberto? O controlo de Vanessa quebrou-se. Porque Noah guarda coisas que não tem o direito de guardar. A voz dela elevou-se acima do microfone. A oficina, a lealdade da irmã, a simpatia de Mara, ele coleciona pessoas e objetos para poder ficar ali com ar ferido enquanto todos os outros pagam pelos seus fracassos. O auditório ficou imóvel. Vanessa percebeu tarde demais que deixara de falar de registros. Diane perguntou se queria um intervalo. Não. Vanessa apontou para mim. Ele assinou. Nada disto muda isso. Levantei-me antes que Lena pudesse impedir-me. Não, não muda. A minha voz chegou ao fundo da sala sem o microfone. Assinei porque pensei que ser fácil de culpar me tornava suficientemente bom para proteger todos os outros. Não tornou. Tornou-me útil para si. Coloquei a minha cópia da declaração de encerramento ao lado do inventário da polícia. O silêncio foi a parte que eu assinei. A mentira foi a parte que a senhora escreveu. Não houve aplausos. Fiquei grato. Aquilo não era um discurso de vitória. Pedi ao conselho que corrigisse o registro oficial e libasse as famílias dos alunos de qualquer irregularidade e encaminhasse os documentos alterados para os investigadores. Não lhes pedi que restaurassem a minha reputação, nem que castigassem Vanessa em meu nome. Depois virei-me para June. Devia ter acreditado em ti antes de precisar de provas.
Os olhos dela encheram-se, mas não me perdoou do lugar onde estava sentada. Diane suspendeu a audiência enquanto o conselho entrava em sessão executiva. Os repórteres encheram o corredor. Mara permaneceu ao lado do advogado. Não veio até mim. June veio. Parou a um passo de distância e sinalizou. Finalmente disseste a tua parte sem tomares a minha. Estou a tentar. Eu sei. Não era absolvição. Atrás de nós, a segurança pediu a Vanessa que entregasse o telefone da fundação. Ela apertou-o contra o peito. Durante um segundo, pareceu alguém a descobrir que a sala podia continuar sem a sua permissão. Depois entregou-o. A decisão do conselho chegou 3 horas depois de a audiência terminar. Suspenderam Vanessa, encaminharam os registros alterados para a Procuradoria-Geral do Estado e ordenaram uma revisão independente de todos os subsídios ligados à Open Hands Workshop. Não me chamaram inocente. Corrigiram o registro. Essa diferença importava. A declaração revista dizia que a auditoria original se baseara em anexos alterados, formulários de transferência não autorizados e testemunhos incompletos. Também dizia que eu assinara conscientemente um relatório de encerramento incorreto. As duas coisas eram verdadeiras. No fim do mês, a fundação devolveu o equipamento que ainda estava no Meridian Art Storage. Regressaram 6 mesas ajustáveis. Também 11 alarmes visuais, ainda fechados nas caixas, e um sistema de vibração que nunca fora instalado. A 7ª mesa desaparecida foi encontrada num dos hotéis de Caleb. Mais tarde, os investigadores concluíram que as 5 mesas restantes e 7 das unidades de alarme faturadas nunca tinham sido compradas. Ele devolveu-as sem comunicado de imprensa. Caleb também repôs o pagamento que a empresa devia à minha oficina, mas o contrato não foi retomado. Apertamos as mãos uma vez no escritório de Lena e compreendemos que a amizade não voltaria com o dinheiro. Luiz ficou, Beth ficou. 2 empregados encontraram trabalhos mais estáveis, noutro lugar. Não os culpei. A oficina sobreviveu vendendo peças restauradas, aceitando trabalhos residenciais menores e adiando todos os planos de expansão que eu fizera antes do vídeo de Vanessa. Sobreviver parecia menos impressionante do que ser ilibado. Também parecia mais honesto. June regressou à escola depois de o distrito não encontrar provas de que tivesse partilhado informações dos alunos. O diretor pediu desculpa por escrito. O grupo de pais, não. Durante várias semanas, June e eu falamos apenas sobre reabrir a oficina. Discutimos sobre seguros pessoal e se o meu nome devia constar do novo contrato de arrendamento. Na primeira vez que sugeri colocar tudo sob o controle dela, empurrou os papéis de volta pela mesa. Estás a fazer outra vez, sinalizou. A fazer o quê? A fazer-te desaparecer e a chamar-lhe responsabilização. Por isso dividimos a autoridade. June controlava o programa de formação e as admissões dos alunos. Eu tratava do edifício e do equipamento. Nenhum de nós podia aprovar sozinho uma despesa importante. A confiança não regressou como sentimento, regressou como sistema. Mara demitiu-se antes de o conselho concluir a revisão. A carta de demissão admitia que certificara trabalho que não inspecionara pessoalmente e que não comunicara discrepâncias quando as descobriu. Só mencionou Vanessa no último parágrafo. O conselho aceitou a demissão e mais tarde emitiu uma declaração a agradecer a Mara pelo serviço. Ela leu-a uma vez e apagou-a. Durante 2 meses, encontramo-nos apenas com advogados, investigadores ou June presentes. Nada de jantares privados. Nada de conversas inacabadas na cabine de acabamento. Quando Mara encontrou trabalho como consultora numa pequena organização sem fins lucrativos de habitação, enviou-me uma mensagem depois de assinar o contrato. Eles sabem tudo, respondi. Ótimo. Depois apaguei a palavra orgulhoso antes de enviar mais alguma coisa. 3 meses depois da audiência, convidei-a para tomar café. Não porque Vanessa tivesse desaparecido, não tinha. Vanessa fora acusada de falsificar registros de subsídios e obstruir uma investigação, mas o advogado descreveu as decisões dela como medidas de emergência tomadas para proteger programas vulneráveis. Vários antigos colegas continuavam a defendê-la. Online, desconhecidos continuavam a discutir se eu manipulara Mara para mudar a sua história.
Nada terminou de forma simples, só porque um conselho votou. Convidei Mara porque queria vê-la quando nenhum de nós precisasse de uma testemunha. Ela escolheu o restaurante. O mesmo. O gerente, Eli, deu-nos a mesa do canto sem perguntar. Não havia flores sobre ela. Mara pediu chá de camomila. Eu pedi café preto. A meio da refeição, um homem na mesa ao lado levantou o telefone na nossa direção. A minha mão apertou-se em redor da chávena. O restaurante desapareceu por um segundo. Vi a câmara escondida junto às flores. Vanessa a atravessar a sala. A mão de Mara a fechar-se sobre a chave. Milhares de desconhecidos a decidir o que significava o meu autocontrolo antes de eu falar. Mara reparou. Sem tentar explicar o desconhecido, colocou o próprio telefone virado para baixo sobre a mesa e esperou. Afrouxei os dedos em redor da chávena. O homem baixou o telefone. Ainda odeio isso, sinalizei. Eu sei. Pensei que pararia depois da audiência. Algumas coisas param. Outras ficam mais silenciosas. A resposta não era reconfortante. Era verdadeira. Depois do jantar, caminhamos até a oficina reaberta. A nova placa era menor do que a antiga. Open Hands estava pintado em azul escuro por cima da entrada, com o símbolo das duas mãos que June redesenhara de memória. Só estavam inscritos 12 alunos. Conseguíamos pagar 2 noites por semana. Lá dentro, as mesas devolvidas estavam sob novos alarmes visuais. Thomas, agora com 23 anos, ajudara a instalá-los. Ainda não confiava totalmente em mim, mas aceitara pagamento pelo trabalho. Perto do escritório dos fundos, Mara parou junto ao armário de aço. A corrente antiga desaparecera. Retirei a chave de latão do bolso. As arestas não tinham ficado mais suaves em 6 meses. As mãos estampadas ainda guardavam sujidade nas linhas mais profundas. Mara mostrou uma chave nova, presa a uma argola simples de metal. June entregara-lhe naquela tarde. Mara avaliaria os sistemas de acessibilidade da oficina uma vez por trimestre, com todas as inspeções concluídas no local e publicadas para as famílias. A nova chave ficou suspensa sobre a fechadura. "Estás pronto para eu abrir?" sinalizou. A pergunta alcançava muito mais longe do que o armário. Parte de mim ainda queria responder depressa para que ela não confundisse hesitação com rejeição. Deixei a pausa existir. Depois, assenti. Mara abriu a porta. Lá dentro estavam cópias de todas as inspeções, ordens de compra e atas de reuniões. Nada escondido, nada montado por uma pessoa e assinado por outra. A chave de latão permaneceu na minha palma. Mara ficou ao meu lado, perto o suficiente para os nossos ombros se tocarem. Desta vez, não me afastei. Também não transformei o momento numa promessa maior do que conseguíamos cumprir. Beijei-a, uma vez. Devagar. Quando nos separamos, ela sorriu e sinalizou. Amanhã? A palavra não carregava resgate, vingança nem dívida. Amanhã, respondi. Eu ainda verificava a fechadura 2 vezes antes de sair. June ainda hesitava antes de confiar no meu discernimento. Mara ainda acordava algumas manhãs, com medo de que uma assinatura antiga pudesse apagar tudo de bom que fizera desde então. A cura não nos reescrevera, apenas nos devolvera a caneta. Algumas pessoas não nos destroem aos gritos. Fazem-no escrevendo uma versão de nós em que todos os outros conseguem acreditar. E às vezes, a pessoa que nos ajuda a sobreviver não é a pessoa que conserta a nossa vida. É a pessoa que finalmente diz, não, não foi isso que aconteceu. Se esta história ficou consigo, conte-me nos comentários alguma vez teve de lutar pela verdade da sua própria vida? E, se quer mais histórias como esta, deixe um gosto, subscreva e vejo-o na próxima.